Fala, rapaziada, vamos assistir aí do canal Psico MMA. Anderson Silva, o maior brasileiro da história do UFC. Calma aí, fiz merda aqui. Bora. 10 defesas de cinturão. Uma luta que não só quebrou recordes do UFC, como fez o Brasil parar para assistir. Com uma carreira com 45 lutas no MMA, onde 34 foram vitórias e 22 delas foram nocautes, saber quem é Anderson Silva é obrigatório para qualquer fã de luta. Atual recordista de mais vitórias seguidas no UFC, atual recordista de mais defesas seguidas de cinturão dos pesos médios, e o segundo de todo o UFC, além de estar no top 10 arrancou o braço do Tchelsone, filho, nessa aí. Vitórias de luta pelo cinturão e mais bônus ganhos. Essa é a história de Anderson Spider Silva. Sua história no MMA começou com 22 anos, já tendo experiência de taekwondo, muay thai, boxe, jiu-jitsu e até mesmo capoeira. 22 anos. Iniciando no Brazilian Freestyle Circuit, que até onde eu puxei de informação aqui, teve somente 2 edições, sendo a primeira dela em 25 de junho de 1997, onde Anderson estreou com uma vitória em cima de Raimundo Pinheiro com o Mata-Leão e contra Fabrício Camões na mesma noite da primeira luta, também com uma vitória, mas dessa vez por nocaute técnico. Mas mesmo com uma ótima estreia, Anderson magrinho, mano, no mundo do MMA 3 anos depois, retornando em 27 de maio de 2000 na Mecha World Vale Tudo, anotando sua primeira derrota por decisão contra Luiz Azeredo, mas que seria seguido por 6 vitórias consecutivas, onde 2 foram por decisão na Shoto, sendo que na segunda ele já pegou Hayato Sakurai, o cinturão dos pesos médios, e na época uma lenda do MMA japonês, e as outras 4 foram nocaute, lutando Cavanha do homem, até estrear no Pride 21, que foi uma das maiores ligas de MMA nível UFC da época, tanto que ela foi comprada pela mesma organização que era a dona do UFC antes dela encerrar, que também foi marcada por grandes nomes da luta, como Vanderlei Silva, Mirko Crocop, Shogun Rua e Minotauro, que teve Pride é porrada com Mir, esquece, em cima do Bob Sapp. E o Pride era uma liga bem tranquila, variam uns golpes bem leves, tipo pisão na cara, tiro de meta, aquela coisa que você encontra na sua academia de esquina. E o Spider ia lutar com pesos bem mais altos, já que a categoria mínima era para cima de 90 quilos, e ele na época pesava na casa dos 80. Mas mesmo com essa desvantagem na categoria, o poder de porrada do Spider era tão alto, que ele venceu os 3 Pride seguidos. 10 quilos de diferença. O 21, o 22 e o 25. O primeiro por parada médica, depois do chutaço que deu na cara do Alex Stibling, que era chamado de o matador de brasileiro, mesmo só vencendo 2 no Pride. O segundo por decisão contra Alexander Otsuka, e o terceiro por joelhada na cabeça contra Carlos que é de graça, que tinha sido campeão do UFC. Porém, ele perderia suas 2 próximas passagens no Pride, o 26 e o Shockwave 2004, justamente por submissão. 2 derrotas que não envolveram trocação de essa chave de calcanhar foi foda. Derrotas que abalaram bastante ele. Porém, enquanto ele tava com essa sequência de derrota no Pride, no Cage Rage, que era a maior promoção de MMA no Reino Unido, que também teve passagens de outras lendas do MMA, como Vitor Belfort e Michael Bisping, nessa liga ele teve uma sequência de 4 vitórias, que abriu as portas para a sua estreia no UFC, com 31 anos, lutando contra Chris Leben no Fight. Caraca, ele chegou no UFC com 31 anos, quase 10 anos depois que ele começou, mano. Com um card até então de só uma derrota para 19 vitórias que estava na sua carreira. Mas o Spider simplesmente destruiu ele, já que sua estreia durou só 49 segundos, encerrando a sequência de Leben. Com 3 socos ele já derrubou Leben no chão e encerrou a luta com a clássica joelhada na cabeça. Óbvio que o Dana White sentiu o aroma do dinheiro naquela mesma noite, e com uma enquete no site oficial do UFC, deixando os fãs decidirem quem seria a próxima luta de Spider, seu segundo desafio seria encarar o cinturão dos médios Rich Franklin. Quase matou, ele quase matou. E é óbvio que o Franklin era o favorito, como um cara com 3 defesas de cinturão e uma sequência de 6 vitórias só no UFC, onde 4 ele ganhou justamente na trocação, e iria perder para um cara de trocação. Então ele perdeu, dominando o Franklin no clinch por mais de 1 minuto. O fim da luta começou quando, depois de ele dar tanta joelhada no tronco dele, ele acertou uma bem no queixo do camarada, que fez ele precisar de um mapa para conseguir... Joelhada no tronco para parar o cara, pô. Deixar o cara se movimentar. Cabeça, Spider era o novo campeão dos médios. Ele só não tem o recorde de cinturão mais rápido na história do UFC, porque o Royce Gracie lutou no UFC 1. E vencendo a luta, ele se tornou campeão do UFC com uma luta só. E depois de mais 3 defesas de cinturão
cinturão, com a última sendo contra o atual campeão da categoria no Pride, que tinha acabado de se fundir com o UFC, e sendo o número 1 no Pound for Pound. Reconhecido até pelo Big Boss, Spider decidiu testar a categoria dos meio pesados. Sua primeira luta foi contra Forrest Griffin, que foi uma luta histórica da carreira do Spider, mas não pelo hype ou pela rivalidade dos dois ou alguma coisa do tipo, mas sim porque foi tão humilhante pro Griffin que ele sente essa dor até hoje. Tirando os chutes na perna, era o Anderson que controlava quando ele iria acertar e quando ele seria acertado. Defendeu os chutes na cabeça, todos os socos do Griffin. Anderson Silva pra época era fora da curva, mano. Era diferente. Milímetros de distância do nariz do Anderson. O Anderson já derrubou ele no show de primeira, entrou no clinch desviando de soco, e quando o Griffin foi pra cima dele, ele meteu um ui e apagou o cara. O Griffin saiu correndo pro vestiário, nem deu tempo de anunciar a vitória. E quando perguntaram um tempo depois se o Griffin pegaria o John Jones, a resposta dele foi: não vai ser pior do que o Anderson Silva. Porém, ainda não superaria a luta, que foi depois da luta do Demian Maia, que foi um dos pontos mais baixos da carreira do Spider na época, já que mesmo ganhando, foi uma luta tão ruim que até o Dana falou que estava envergonhado, ele nem quis colocar o cinturão no Spider, mas que depois dessa luta, simplesmente iniciou a maior rivalidade na carreira do Spider, onde muitos brasileiros conheceriam o UFC pela proporção que essa briga tomou. Eu mesmo conheci o Anderson e o UFC por causa desses dois, já que ele ia lutar contra ninguém mais, ninguém menos que Chael Uncle Sonnen. Só uma introdução bem rápida para quem não conhece o Chael Sonnen: ele não só correu para que o Conor McGregor pudesse andar, como ele criou as estradas para ele poder andar de carro. Numa época que o UFC ainda era muito mais brutalidade do que marketing igual é hoje em dia, o Chael pegou a fórmula do WWE de promover lutas, que é algo que muitos fãs dos Estados Unidos que acompanharam o UFC naquela época dizem que ele fez, e ele fez muita grana, a palavra muita limite grana no papel higiênico, passou na bunda, tacou na privada e deu descarga. Se você fosse lutar contra ele, você não estava livre dele, seus amigos não estavam livres dele, sua família não estava livre dele, seu cachorro não estava livre dele, inclusive essa é a minha, é a Loli. Ela não é uma fofura, olha isso. Os jornalistas não estavam livres, os fãs não estavam livres, quem fosse na coletiva de imprensa não estava livre, até mesmo os seus próprios fãs, quando jogava a bola pra cima pra ele já sabia o ângulo certo pra enterrar. Ele é o único cara que eu vi fazer trash talk contra o Conor McGregor e o Conor McGregor não acompanhar. E é óbvio que o Anderson Silva não ia escapar. Ele falou que a faixa preta de jiu-jitsu que ele pegou com os irmãos Nogueira era a mesma coisa que ganhar um brinquedo que vinha no McLanche Feliz. Ele falou que enquanto ele jogava no computador, os brasileiros estavam brincando com lama. E quando a luta desses dois finalmente chegou, parecia que o reinado do Spider já iria acabar. Sonnen é especialista em wrestling. A vantagem dele é no chão ao invés da trocação. A diferença é que assim, ele foi pra trocação e logo no início da luta quase deu um knockdown no Anderson, acertando vários socos no queixo do Anderson e levando ele no chão pra amassar ele no grau de 5 rounds assim. Quando tava cansado, ele conseguia dominar ele no chão e sentar a porrada. A luta chegou no 5º round. Era certeza que o Spider ia perder, principalmente se fosse pra decisão. Ninguém chegou tão longe em uma luta com o Anderson, principalmente judiando o Anderson ao invés de ser judiado. Ele precisava acabar a luta naquele momento, senão Sonnen ia provar que tudo que ele falou era verdade. E com a vitória quase colocada dentro do bolso do Sonnen, foi nos momentos finais. Aí a faixa preta de merda aí, o seu arrombado. Do completo nada, mostrando que além da faixa preta de jiu-jitsu dele não era um brinquedo do McDonald's, como mostrou o quão imbatível era Anderson Silva. E essa luta já é absurda, só de se assistir sem contexto. Mas quando você descobre que o Anderson entrou no octógono com uma costela quebrada e sobreviveu a cada porrada do Sonnen, que estava no suco, porque ele foi pego no doping depois que acabou a luta, você consegue admirar mais ainda o quão alto era o nível do Anderson no octógono. Porém, por causa justamente do doping, o Sonnen não só pagou uma multa de $2.500, como fez a revanche mais esperada da década ser adiada. Mas esse adiamento abriu as portas para uma luta que também causou tanto ódio quanto do Sonnen, a luta contra Vitor Belfort. Mesmo sendo dois brasileiros, os dois já tinham uma rivalidade antes mesmo. Entrou na porrada também, Belfort. Belfort aceitou ser um oponente do Silva quando decidiu lutar na mesma categoria que ele, mesmo sendo da mesma academia que ele. E o Belfort, que já tinha sua rivalidade contra o Vanderlei Silva, não era uma novidade lutar contra o brasileiro. E na encarada, você já via que a luta não ia ter dó quando o Anderson põe a máscara que o filho deu pra ele, já que o filho teve a ideia do pai ir mascarado pra encarada, porque o Belfort tinha chamado ele de mascarado, e quando ele tira a máscara, já dá pra ter uma sensação no Trash Talk que se pudesse a luta continuava ali mesmo. Era certeza
certeza que nenhum dos dois ia ter dó só por serem brasileiros. Principalmente o pé esquerdo do Anderson Silva. Também foi, depois de 3 minutos de animação de NPC, botou pilha no bagulho, fazendo nada, o Belfort até conseguiu levar ele pro chão, mas o Spider levantou na hora. O Spider coloca o Belfort a mimir em um dos nocautes mais lindos da história do UFC. Ele deve ter acertado no mínimo uns 5 golpes antes de desligar o Belfort. E do jeito que a luta começou no 0.5, eu não duvido nada que esse nocaute poderia ter acontecido no primeiro minuto da luta. O vídeo da luta inteira, pra vocês terem ideia, só dura 5 minutos. Desde o juiz passando as regras até colocar o cinturão no Silva. E depois de desligar o Belfort e defender seu cinturão contra Yushin Okami, que ele já tinha enfrentado na sua carreira, mas perdeu por desqualificação por ter feito um chute ilegal, os fãs finalmente tiveram a revanche mais aguardada do século. Chael Sonnen vs Anderson Silva 2. E é óbvio que o Trash Talk voltou de novo. O Chael tava andando até com um cinturão paralelo, dizendo que nas ruas não existe luta onde você bate no cara por mais de 20 minutos e ele vence em 2 segundos aplicando um triângulo. Mas ele cruzou todas as linhas quando disse que ia invadir a casa dele e bater na bunda da mulher dele se ele não fizesse a comida no jeito que ele gosta. Isso deixou o Silva tão pistolado que ele deu uma ombrada na boca do Sonnen no dia da encarada. Parecia que o Spider tinha perdido o controle dessa vez. Essa luta foi tão grande que parecia que o Sonnen ia lutar contra o Brasil inteiro, o inimigo número 1 do país. Tanto que o Anderson pediu para que a luta fosse no Rio, mas o Dana não deixou, porque senão o Sonnen ia morrer. Mas a luta acabou em Las Vegas, que mesmo sendo em Las Vegas, tava lotado de brasileiro. Essa é a mesma luta que deu aquela polêmica na Globo, que tava transmitindo ao vivo, mesmo com 1 hora de atraso, a luta tinha acabado e ainda tava tendo UFC. Lembra desse dia? E mais uma vez, o homem que fez a lenda parecer humano ia subir no ringue contra ele. Mais uma oportunidade para Sonnen vingar suas palavras. E mais uma tentativa para ver se dessa vez ele não tomou-lhe uma joelhada dentro da cara, mano. 4 rounds. Dentro da cara, no meio do 3 peito. segundos de luta, o Sonnen não perdeu tempo. Já arremessou ele no chão e durante todos os 5 minutos do primeiro round, ele não deixou o Silva levantar nenhuma vez. Sonnen dominou ele de novo. A história tava para se repetir mais uma vez. O erro dele não foi ter feito a mesma coisa no segundo round. No segundo, o Sonnen pressionou ele na grade, o que deu espaço pro Spider sair e sem conseguir derrubar ele na segunda, empurrando ele de novo na grade. Na terceira tentativa, o Spider só abaixou e o Sonnen socou o ar, tropeçando sozinho nele mesmo, e depois disso, o Sonnen só olhou pro Silva esperando a joelhada no bucho. Quando ele levantou, não demorou muito para ele cair de novo, e vencendo mais uma vez Sonnen, Silva honrou seu país, honrou a sua esposa, venceu contra o homem que quase tirou seu feito histórico, defendeu mais uma vez o seu cinturão e definitivamente se solidificou o melhor lutador do mundo. 15 vitórias consecutivas, 10 defesas seguidas de cinturão e uma das revanches mais históricas, não só no UFC, não só na carreira dele, mas também no MMA nacional, que popularizou a luta no país. Foi nessa noite que eu mesmo conheci o Anderson Silva, conheci o UFC e conheci o que era MMA. O problema é que ninguém sabia que essa era a última vez. Depois de vencer o Stephan Bonnar e ter sua 16ª vitória consecutiva na carreira, estabelecendo o recorde que até hoje pelo menos não foi quebrado, mas o Makhachev tá muito perto, Silva foi defender pela 11ª vez o seu cinturão contra Chris White. Aí ele quebrou a perna. Que também era do wrestling igual o Sonnen, porém completamente diferente, um cara quieto, mais contido. O Silva, que não era exagerado igual o Sonnen, tava mais parecido com o Sonnen do que o Weidman, pra vocês terem ideia. Eu lembro que quando filmaram os dois na transmissão no momento do aquecimento, ele tava lendo um livro na maior paz do mundo. E dessa vez foi a calma do Chris que venceu o espetáculo. Já que no exagero do show do Silva dentro do octógono, ele ficou com o queixo exposto e praticamente aceitou levar o nocaute que o Chris deu, que não só tirou... Todo mundo fala que essa luta foi vendida, né? Mas tudo bem, seguimos. Mas um cara lendário contra o Silva, claro que instantaneamente teve a chance da revanche. Até porque todos acreditavam que ele só perdeu pelo excesso de firula. Ele, lutando mais sério, conseguiu o cinturão de volta. O problema é que ninguém esperava que o Spider, que já tinha 38
25 anos, enquanto Chris tinha 29, iria começar sua decadência na revanche. Já que agora o Spider, mais sério, mais focado, veio preparado para fazer o seu jogo. O que ele não calculou, mas ninguém poderia ter calculado, é que a defesa de low kick do Weidman iria quebrar a sua tíbia, fazendo um cotovelo novo no meio do osso, justamente a lesão que iria iniciar o fim da sua carreira. O Silva disse até que para andar, mesmo depois de muito recuperado dessa lesão, ainda doía, mas ele seguiu a continuar lutando, não só pelo amor da luta, mas também por amor aos fãs, que queriam ver um dos lutadores mais lendários de MMA subindo no ringue, mesmo que velho. Porém, com a idade chegando e admitindo que não tinha mais aquele fogo de caçador no olhar sempre que entrava para suas lutas, a reta final da sua carreira foi um total de 5 derrotas e 1 vitória, que poderia ter sido 2. Pô, ele levou quase 2 anos pra voltar a lutar, né, logo mano? depois de perder a revanche contra o Weidman, foi mas osso. que virou Quase 2 já anos. que ele caiu no teste do doping. E mesmo com ele argumentando que na verdade a substância específica que foi pega no teste tinha sido misturado na sua suplementação, já que era feita naqueles laboratórios manipulados, ele automaticamente se juntou à lista eterna de lutadores que ganham uma mancha eterna na sua carreira por usar esteroides. E mesmo na vitória contra Derek Brunson, onde todos vibraram por ver o Spider mais uma vez conquistando uma vitória igual era nos seus tempos de auge, o Anderson que estava no ringue não era mais o mesmo Spider que a gente acompanhou no topo da carreira. E até em derrotas contra a do Israel Adesanya, onde parecia que a gente estava vendo o Spider do passado lutando contra o Spider do futuro, 2 derrotas depois, na luta contra o Uriah Hall, Anderson Silva se aposentou do UFC com 45 anos. Anderson Silva é um dos casos das pessoas que nasceram para fazer isso. Extremamente dedicado à luta, sempre querendo aprender, sempre estudando luta, sempre estudando os adversários, sempre estudando a vida. E ele continuou lutando, né? Uma lenda que respirava luta dentro e fora do octógono. Infelizmente, ele não teve a carreira perfeita de lutas invictas, ou intacta de momentos baixos, como a sequência de derrotas, a caída no doping e o excesso de circo que causou o desentendimento com Dana, mas a lenda que está marcada nos recordes do UFC foi o garoto que em 2 lutas ganhou o cinturão. O homem que ficou 16 lutas sem ser derrotado. O garoto que rodou de liga em liga do MMA, pelo amor à luta, até se tornar uma lenda no maior octógono. 16 lutas sem perder. Lendas fogem cara, das lutas que são são muitos anos. O muitos sempre anos. deu mais uma chance de vermos ele no octógono até a última gota que ele podia oferecer para a gente. Esse é o Spider que marcou o esporte brasileiro e inspirou uma geração no mundo todo a seguir os seus passos. Algo mais inspirador ainda é se você se inscrever nesse canal e puder ativar o sininho. É o primeiro vídeo desse canal, então qualquer ação que pareça besta ou mais comum pesa muito. Digo mesmo pra você. Crescer, principalmente se você deixar o like para mostrar pro YouTube que você gostou desse vídeo. Todos os psiconáuticos que ficam até o vídeo é porque gostam dos vídeos, porque eles não iriam se torturar vendo algo que eles não queriam por tanto tempo. E deixar um comentário, pode ser sobre sua relação. É isso, rapaziada. Como você conheceu o Silva, se você sabia que era o Silva, se você não sabia quem era, o que você comeu no almoço. Pode ser qualquer coisa. Se tiver um vídeo aqui do meu lado, é porque no momento que você tá vendo esse, eu já postei o segundo do canal. Se não, vai ser uma finalização bem esquisita porque tá vazio. Até o próximo encontro nesse canal e tchau. Obrigado. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até amanhã, porque amanhã às 11 horas tem mais vídeo. Todo dia, 11 da manhã. Valeu, se inscreve aí, ativa o sininho, tamo junto.